Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o uso de telas e a influência na introdução alimentar. Bom, antes de mais nada, eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Bom, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá agora e já começa a seguir. Não esquece de curtir esse vídeo e se ele te ajudar de alguma forma, compartilha com outras mães, deixa suas dúvidas lá no comentário para que a gente possa conversar e cada vez mais trabalhar a questão da introdução alimentar do seu filho. Afinal, a ideia aqui desse nosso canal de comunicação é ajudar mães de primeira viagem ou mães que talvez não tiveram uma boa qualidade no primeiro filho com relação à introdução alimentar, a que seus filhos comam de tudo, de 6 meses até 3 anos de idade. Certo, então? Bom, vamos lá. Uso de telas e a introdução alimentar. Antes de mais nada, a gente tem que entender o que a literatura fala sobre o uso de telas na infância, tá? Uma grande publicação lá do Reino Unido, em meados de 2010, 2011, ali finalzinho de 2010, publicou a seguinte notícia: a recomendação sobre o uso de telas é que ela decorra somente após os 2 anos de idade. Por que isso? Porque naquele estudo, foi um estudo grande, de praticamente 5 anos de avaliação em crianças que nasceram nesse intervalo de tempo, de crianças que tiveram esse contato de tela desde o nascimento, desde o 6º mês, desde 1 ano e a partir de 2 anos. O que eles observaram principalmente como fator determinante para essa recomendação, tá? A recomendação de ser após os 2 anos, porque foi denotado importantes atrasos de fala. Por quê? Vamos entender o que acontece quando uma criança assiste um desenho. Esses desenhos, a grande maioria deles, não fizeram sucesso por acaso. Isso é muito importante vocês saberem, Esses desenhos possuem algoritmos onde eu vou promover uma liberação hormonal de prazer, certo? Então eu vou ter a liberação ali da famosa endorfina, que é um hormônio ali que para a gente dá felicidade, dá tranquilidade, e eles perceberam através que determinadas músicas, determinadas colorações, o meu bebê era hiperestimulado à liberação desse hormônio. Então olha como esse detalhe faz uma grande diferença, Alguns estudos chegaram a comparar essa proporção até mesmo a liberação de endorfina em pessoas usuárias de droga. Então percebam como um pequeno detalhe faz muita diferença. E a partir do momento que eu tenho esse tipo de descarga adrenérgica, de descarga adrenal, com hormônios de maneira mais específica, claro que eu vou ter toda uma resposta desencadeada com a liberação desse hormônio. Então a criança tende a ficar ali muito mais como observadora, certo? E claro, ela vai ficar feliz porque eu tenho uma liberação de um hormônio que produz isso, que promove isso, só que ela fica como espectadora. O que quer dizer isso? Ela não está aprendendo, ela não está associando o que está acontecendo ali naquele determinado momento com algum aprendizado. Percebem como isso faz uma grande diferença? E aí imagina eu querer adequar essa liberação, toda essa mobilidade hormonal, associar isso à introdução alimentar do meu bebê, que é o momento que eu quero que ele esteja focado na dieta, porque o processo da introdução alimentar nada mais é que o momento de aprendizado do meu bebê, em que ele está aprendendo a conhecer os alimentos, aprendendo a mastigação, aprendendo o processo de deglutição de sólidos. Então, se eu não tiver um bebê o mais focado possível, ele vai acabar se perdendo. Então, mesmo sem as telas, a gente já sabe que já é difícil eu conseguir promover isso. Por quê? Eu tenho que ter uma dieta atrativa, eu tenho que trabalhar bastante com a variedade, eu tenho que trabalhar bastante com a qualidade do que eu estou ofertando para o meu bebê, porque eu sei que mesmo eu fazendo tudo isso, ele vai ter uma baixa aceitabilidade, como se é esperado. Como a gente já falou em outros vídeos,
e vocês já aprenderam aqui com a gente, até 1 ano de idade, a principal fonte calórica do seu bebê será o leite materno, não vai ser a comida que ele está ingerindo. Então, o fato de eu estar ali promovendo e tentando associar o meu bebê num processo que os estudos já disseram, após os 2 anos, tá? E já digo mais, vai sair um grande estudo aí em meados agora de 2023 que vai tentar aumentar isso daí, porque já percebeu-se que não é só atraso de fala. Eu tenho atraso de mobilidade porque a criança fica parada assistindo. Eu tenho atrasos de reflexos de comportamento, que é isso, a criança é menos responsiva. Ela tende a viver cada vez mais o mundo virtual do que o mundo presencial. E para uma criança isso faz muita diferença. Quando aí eu tenho 37 anos, a sua escola tinha televisão? Provavelmente não. Nós, mesmo que a gente não quisesse, a gente era obrigado a conversar com o nosso amiguinho, não é isso? Hoje, cada vez mais, e isso é um detalhe aí que pode ajudar até mesmo na escolha da sua escola aí para o seu filho, o quanto de virtual está presente ali. Isso vai fazer uma grande diferença, né? Não vou nem entrar aqui nos inúmeros jogos que nós temos hoje em dia, em que crianças cada vez mais novas estão sendo expostas ali a toda a questão de sexualidade, a toda a questão de gênero, a toda a questão de comportamento, que talvez isso fuja, talvez não, né? Isso com certeza fuja do tipo de informação que ela precisa naquela faixa etária. E o que a gente sempre gosta de dizer aqui, crianças são esponjas, bebês são esponjas de aprendizado. Então, a partir do momento que eu gero esse tipo de exposição, eu vou ter uma contra-resposta e vocês não têm dúvida disso, certo? A mídia, o marketing, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentar, sabendo disso, ela também se aproveita dessas ferramentas para trabalhar cada vez mais a mentalidade da criança. Qual criança aí que já não faz associação de aplicativos de comida e clica ali para ver o que ela vai querer comer? Isso faz diferença? Total diferença, certo? Claro que isso crianças um pouquinho maiores. Mas pensando ali bem no início do processo, eu sempre gosto de fazer associação em que a hora da criança aprender a comer é como se nós estivéssemos sentados em uma sala de aula. Então essa criança vai receber um estímulo ali em que ela tem uma absorção de comportamento e de aprendizado. Agora, eu querer competir com uma tela, com algoritmos de cor, algoritmos de prazer, algoritmos que vão ter toda uma liberação hormonal para prender aquela criança ali no momento de aprendizado, você pode ter certeza absoluta que isso é muito difícil de se acontecer. Um exemplo que a nossa memória, né, ela tende a ser muito mais visual, né, a famosa memória fotográfica. Então é muito mais fácil às vezes. Eu prefiro assim, eu gravo muito mais assistindo um filme do que lendo um livro. Isso não é à toa, porque existe toda uma resposta hormonal ali na tua cabeça que desencadeou essa forma de aprendizado. Nós somos muito mais visuais. Isso faz muito mais diferença. E aí você tentar trabalhar contra uma ferramenta tão potente como essa, fica bastante complicado, certo? Então, o uso de telas associado à introdução alimentar, hoje nós já percebemos sim em que podem e vão gerar intercorrências, principalmente um pouquinho mais futuras, de seletividade, de escolhas, porque a criança não aprendeu a comer. Outro erro muito comum, né? Quem já vivenciou isso, manda aí nos comentários para mim. Você vai no restaurante, as crianças estão sentadas, todas com tablets à frente dela. E, infelizmente, as mães acreditam que ela está com um tablet, mas ela está comendo. Gente, a criança às vezes nem sabe o que ela está comendo. Ela está como se fosse um zumbi ali, sendo condicionada a abrir e fechar a boca, mastigar, nem sempre, e a engolir. Qual vai ser a qualidade dessa absorção? Porque se a cabeça dela não recebe a informação de que está comendo, toda a liberação de cascata de digestão também vai ser comprometida. E aí eu tenho uma criança com mais chance a intolerâncias,
eu tenho uma criança com mais chances a alergias alimentares. Por quê? Porque a cabeça dela não recebeu a mensagem, você está comendo. Ela está recebendo liberação hormonal ali, né, de prazer. Está recebendo endorfina em larga escala. E aí você começa a fazer essa associação, o alimento bate no estômago e fala, mas o que está acontecendo? Vamos liberar grelina, que é o hormônio da saciedade? Não vamos. Então, às vezes, as mães falam, mas seu filho come muito mais assistindo telas. Por quê? Porque essa resposta hormonal não aconteceu. O que não quer dizer que essa dieta está sendo uma dieta de qualidade. Muitas mães se aproveitam desse momento para esconder um determinado alimento ali no meio e acreditar que está fazendo isso bem. Não está, gente. Por quê? Porque a criança deve saber o que ela está comendo. Principalmente no processo da introdução alimentar, de 6 meses até 2 anos. Quanto mais você tentar enganar o seu bebê, menor a chance de dar certo. Você pode ter certeza absoluta disso. A criança ela precisa ser exposta a um alimento para que ela conheça aquele alimento e ela seja responsiva àquele alimento. Então, o fato às vezes de você esconder ali um brócolis ou querer fantasiar algo ali de diferente, enganando ela com a presença de telas principalmente, quem está se enganando na verdade é você. Porque o dia que o seu filho for exposto àquele alimento de maneira isolada, lá na cabeça dele vem informação, você desconhece isso daí. E aí vem várias dúvidas associadas. Outra associação que os bebês também fazem é você está dando a dieta para o seu bebê e ao mesmo tempo você está dando atenção ao celular. Ele tem essa percepção e isso também reduz a sua aceitabilidade. Pensa você está conversando com alguém, essa pessoa está o tempo inteiro olhando no celular, essa pessoa está mudando o foco, essa pessoa está pensando em outras coisas. Como que vai ser essa conversa para você? Vai ser uma conversa agradável? Tenho certeza absoluta que não. Quando você tende à ação e espera uma reação, você pode ter certeza que você quer atenção. E no momento de aprendizado, isso não é diferente. Numa sala de aula, por mais que um professor esteja falando com vários alunos, você percebe que ele está tendo atenção, que ele está te passando um conhecimento específico que requer sua atenção para que você aprenda. Isso não é verdade? Então eu gosto muito de usar essa associação entre a sala de aula, né, com o aprendizado da introdução alimentar. Por exemplo, você esconder o alimento do seu filho, como que é a associação que eu faço? Pensa que seu professor está lá na frente e ele fala, hoje eu vou dar uma prova para vocês do livro que está embaixo da sua carteira. Fala, mas eu não li. Como que eu vou saber o que está escrito ali? É a mesma coisa. A partir do momento que você esconde o alimento do seu filho, que você coloca ele no meio ali, enrola e tenta dar para ele de qualquer jeito, ele não recebeu a informação. E olha como a natureza humana é algo muito esperto e sagaz com relação a isso. Se você faz isso de maneira corriqueira, o próprio bebê, a própria criança começa a desconfiar em você. Por quê? Porque você está enganando, coloco aqui entre aspas, né? Claro que não é algo, né, lá tão pejorativo, mas na cabeça do bebê é assim, será mesmo que eu estou comendo o que ela está falando que eu estou comendo? Será mesmo que isso é seguro, já que ela tem que esconder isso de mim? Percebem o quão longe vai tudo isso? E o quão longe você é responsável em ofertar isso para o seu filho? Então, o uso de telas associado à introdução alimentar, nós temos que tomar muito cuidado. Cada dia mais, principalmente aqui no consultório, é pontual crianças extremamente seletivas pelo uso de telas associado. Por quê? Porque a criança não aprendeu a comer. Hora de sentar à mesa é a hora de estar focada no que ela está recebendo. Isso vai fazer muita diferença aqui, no estado neurológico. E você pode sim promover, através da dieta, esse mesmo condicionamento hormonal de prazer, de felicidade. Como? Com variedade, com mudança de consistências, você dando atenção ao seu bebê. Você pode ter certeza absoluta que um bebê ele vai ser recíproco à sua atenção. Isso vai fazer muita diferença dentro do processo.
Por isso que dentro da nossa metodologia, o ambiente é extremamente importante. Hora de sentar à mesa não é hora de celular, se possível não é hora de TV ligada. Quanto mais pessoas sentadas à mesa, maior vai ser o sucesso do seu bebê. Por quê? Porque ele está num ambiente seguro, porque ele vai estar comendo ou algo parecido ou a mesma coisa que vocês, e isso lá na cabeça dele passa segurança, passa credibilidade para que ele pare e aprenda, certo? Imagina seu professor lá cheio de dúvida, gaguejando, sem saber o que falar na sala de aula. Qual segurança ele vai passar? Nenhuma. Então, o fato de seu bebê aprender, estar presente, recebendo a atenção no momento da dieta, será, sem sombra de dúvidas, algo que vai acrescentar demais e você vai ter diferenças quanto à receptividade do seu bebê. Inúmeros estudos demonstram, né, até mesmo um grande estudo dentro da metodologia BLW, em que crianças são menos seletivas quando são sentadas à mesa. E o ambiente, percebam como é tão fundamental isso. O bebê ter a sua cadeira, porque ele faz associação de local ao comportamento. Então, da mesma forma que ele entende que o banheiro é para fazer xixi e cocô, o cadeirão dele é o momento em que as pessoas vão trabalhar o que ele vai receber de dieta. Então, o bebê ele faz esse condicionamento. Por isso que a indicação não é você ofertar a dieta sentado no sofá, sentado no carrinho, porque todo local o bebê faz associação. Qual o lugar mais seguro para um bebê sempre? O colo da mãe dele. Talvez aquele local não é o melhor ou o mais específico para ele receber a dieta. Percebem como essa associação é algo muito específico e muito importante nesse momento de aprendizado? Isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque você consegue trabalhar com qualidade, você entende que nesse momento eu não estou pensando em aceitabilidade e o seu bebê, através da bagunça, através do toque, através do ambiente, está aprendendo a comer. Isso faz uma grande diferença, gente. A chave do sucesso da introdução alimentar está nisso, o aprendizado em comer. Por isso que a gente acaba tirando as objeções como quantidade, como especificidade. Quantas e quantas vezes eu vejo rótulos em crianças, não come isso, não come aquilo, é intolerante. E aí você questiona, mas como você está fazendo? Ah, eu uso telas, ele chupou chupeta, eu uso fórmula há muito tempo. Então você começa a perceber detalhes que, na verdade, você acabou gerando uma seletividade no seu bebê por condutas suas, não é algo do bebê. E por isso que é muito importante, por isso que a gente fala tanto sobre esse assunto aqui no nosso canal. O como nós podemos melhorar o aprendizado, gente. É isso que eu quero deixar muito bem claro aqui hoje. Introdução alimentar é um momento de aprendizado do seu bebê em comer. E aí, claro, a gente usa de ferramentas, de técnicas, do como oferecer para melhorar esse aprendizado, assim como o professor faz dentro da sala de aula. Imagina aquele quadro negro, um professor escrevendo com giz, como era na minha época, né? Aquela coisa monótona que dava sono. Como que funciona hoje? Pega aí professor de cursinho, canta música, tem entretenimento, tem vídeo, tem som, tem quê? Por quê? Porque tem que ser algo atrativo, gente. A mente humana, ela sempre busca algo atrativo. E você promover uma dieta atrativa para o seu bebê, você pode ter certeza absoluta, ele vai comer de tudo, ele vai ter uma boa aceitabilidade, ele vai ter toda uma variedade de opções em que você não vai precisar esconder, você não vai precisar tentar convencê-lo com guloseimas, você não vai precisar fazer trocas em determinados momentos na vida dele, por quê? Ele aprendeu a comer de maneira correta. E aí você condiciona o que o seu bebê vai comer, como ele vai comer, que horas ele vai comer. E tudo isso, sem sombra de dúvida, faz uma grande diferença no aprendizado da introdução alimentar. Certo? Tranquilo? Gente, esse é o nosso recado aqui de hoje. Então a recomendação é, por favor, não façam uso de telas, principalmente durante o processo da introdução alimentar. A ideia é que o uso de tela seja após 2, 3 anos, tá? Você não precisa criar seu filho dentro de uma bolha. Tudo existe um momento certo para que isso seja feito. E pode ter certeza que tudo que a gente está falando aqui
é medicina baseada em evidência científica. Certo? Tranquilo? Eu sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em introdução alimentar. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma maneira, deixa lá nos comentários, compartilha com outras mães, compartilha com aquela mãe que você conhece que está achando que está fazendo o correto e não está. Então a ideia é essa, vocês aprenderem com medicina baseada em evidências. Certo? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.